Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Ana Beatriz e esse é o canal Zoé, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Estou meio sumida, porém não morri. Mas é que a vida é assim, né? Eu acho que esse canal é um canal super sem compromisso, é para registrar os meus pensamentos, as minhas aprendizagens, né? Eu tava vendo um vídeo da Adriana Calcanhoto, eu adoro aquela mulher, e ela falou ela falou que existem safras de músicas, né, de composições. E eu também acho que também existem safras de produção de conteúdo como um todo, né, não só na música. Eu sou assim na música também. Eu acho que tem momentos que a gente precisa viver as coisas e tem momentos que a gente precisa registrar as coisas. Então, eu sou assim e é isso, mas esse canal não morreu, não morrerá, nem eu. Então, quando eu tiver algo pra partilhar, eu com certeza vou vir e partilhar com vocês. E hoje eu queria falar sobre This Is Us, que é uma série muito legal. E muita, tá no hype, assim, um monte de gente tá vendo. É uma série super mais antiga, assim, né? Mas agora eles estão fazendo mais episódios e tal. E as pessoas estão assistindo muito, descobriram coletivamente o This Is Us, inclusive eu. E eu falei, né, no último vídeo um pouquinho, dei um exemplo, mas é uma série que fala muito comigo em relação à minha espiritualidade também na vida, né? Esse canal não é só sobre espiritualidade, é também sobre mim. E eu acho que ele é mais sobre mim, né? E, e eu queria partilhar um pouquinho, né, sobre o que eu penso sobre This Is Us. A minha visão, ela, não sei se tem pessoas que veem assim a série também, ou sou só eu, mas eu vejo ela de uma forma crítica, na verdade, né? Eu compararia ela com Skins, com Euforia, né? De um jeito diferente, porque Skins e Euforia são séries que elas são críticas, mas elas são críticas de uma adolescência, né? Elas criticam um estereótipo de adolescente, né? Do seu tempo, assim. Skins é de um adolescente que agora não existe tanto assim mais, de um adolescente mais da época que foi produzida, e Euforia é do adolescente contemporâneo, né? E muita gente, tipo, idolatra os personagens e tudo mais. Rebelde também fez isso, que eu fui muito fã, eu sou muito fã. Já vi várias versões de Rebelde. Minha preferida é a da Argentina, e é isso, gratidão. E eu amo esse tipo de série que critica, mas as pessoas não percebem que tá sendo feita uma crítica, né? Rebelde também é isso. Tem vários personagens muito problemáticos, né? Se você pegar pra analisar a profundidade dos personagens, você vai ver que eles não são personagens legais de se imitar e as pessoas elas se inspiram nesses personagens, não conseguem pegar a sutileza da crítica, né? E This Is Us faz isso de um jeito novo, que eu ainda não tinha visto em outras séries e tal, que ele traz essa crítica que eu via só em adolescentes pra dentro da família, né? Então é uma série muito dramática que traz muitas questões familiares e tal, e muita gente endeusa essa série e fala: "Nossa, essa série mostra o quanto que é legal ter uma família grande, divertida, não sei o quê, e enfim, que legal, né? Ter essa questão da família com vários filhos e ser um homem e uma mulher e tudo mais, né? E as dificuldades do papel do homem e tudo mais, né? E eu vejo que essa série, a proposta dela, na verdade, é fazer uma crítica, né, a esse modelo que a gente só reproduz. A gente vem reproduzindo e tudo mais. Não que seja ruim ter uma família. Eu acho lindo, incrível e é bonito na série até ver. Só que quando você vai adentrando nos conflitos, você vê que não é perfeito, né? E os dois protagonistas, o Jack e a Rebecca, eles tentam, parece, o tempo todo fazer essa reprodução, sem perceber, né? Mas eles reproduzem isso socialmente, assim. Tiveram vidas difíceis e não conseguiram elaborar as coisas, entender as vidas deles, se juntaram, casaram, fizeram uma família e graças a Deus foram felizes e tal, mas eles não têm aquela reflexão, tipo, eles só enxergam essa possibilidade, parece, né? E isso me atrai muito nessa série, porque aí isso fica muito claro também quando
no arco do Jack, que ele começa a reconhecer que ele tem um problema com a bebida, né? E que a família dele não é perfeita e tal, né? E além dos protagonistas trazerem essa questão, né? O Jack percebendo muito com a questão da bebida, mas a Rebecca, ela também tem uma questão com a mãe dela, né? Que ela se vê reproduzindo muito as coisas da mãe, né? Isso é um baque pra gente, porque a gente às vezes se vê reproduzindo as coisas, né? O Jack também, e não se questiona. E essa série mostra isso, né? Tipo, que eles reproduziram a família, né? E isso também reflete nos filhos, nos personagens dos filhos, né? Que eles têm trigêmeos. E cada filho tem um problema e uma personalidade bem difícil de lidar, né? E pra ser sincera, eu acho a série muito dramática, tem muitos problemas que acontecem e eu não me identifico com a maior parte dos personagens. A maior parte da série eu assisto muito irritada. Eu não gosto especificadamente, não sei a palavra, mas eu não gosto da Kate e eu não gosto do Randall, não gosto de jeito nenhum. E a Rebecca eu também não gosto muito não, mas eu tolero a Rebecca e o Jack. Mas eu acho que eles são muito, enfim, é muito difícil. E eu acho que isso que é o que eu mais gosto da série, que ela me provoca esses sentimentos de ranço, assim, sabe? Por isso que eu acho que ela é uma série tão fantástica. E eu queria falar também, né, sobre. Dei todo esse contexto, né? Mas também tem personagens positivos, assim, tem personagens que mexem muito comigo, não nessa questão de questionar. Eu acho que a série trabalha muito bem. Eu não sei se é porque eu me identifico, né, com esses personagens, mas. Ou se é porque realmente a série quis trazer algumas histórias que eram mais interessantes, assim, de pensar, né? Eu gosto muito dos arcos do Kevin. Eu acho o Kevin um personagem que salva a série, né? E eu gosto muito dos arcos das filhas do Randall, né? Que é a Tess e a Annie, principalmente a Tess, depois que ela ganha mais personalidade mais pra frente. Tem 5 temporadas, gente, eu nem falei. E você vai acompanhando, né, a vida deles. E eu acho muito legal porque cada temporada é em um ano. A gente sempre tem um episódio na temporada que vai mostrar pra gente eles fazendo aniversário, os trigêmeos. E o pai, o Jack, também faz aniversário junto. A gente vai descobrindo que o pai faleceu e tem um monte de coisa que a gente vai descobrindo, né, conforme a trama vai. Mas enfim, os personagens. E eu gosto muito da Tess, quando ela começa a ter mais personalidade. Gosto muito da Deja, né? Gosto muito do arco da Deja, dos arcos da Deja, que foi a personagem que eu falei pra vocês da outra vez. E eu gosto também muito do Kevin, né? E hoje eu queria partilhar com vocês. Falei tudo isso de This Is Us porque eu precisava falar pra alguém que essa série é perfeita. Inclusive esperando, né? E antes do Kevin, o que eu ia falar também? Que é muito legal na série, outra coisa que é muito legal. É o arco temporal, assim. Eles brincam muito com o passado. Tem 2 tipos de passado na série. Tem o passado que as crianças são nenéns. Tem o passado que as crianças são mais ou menos. Tem vários passados, na verdade. Eles são crianças, tem o passado que eles são adolescentes. E aí tem o presente, o nosso presente, né? E tem o futuro. Depois de um tempo, você fica, meu Deus do céu! E aí, tipo, tudo isso vai acontecendo, você vai descobrindo a história nos 25 tempos ao mesmo tempo. E é muito legal, porque também acho que quebrou um paradigma essa série nesse sentido, sabe? De ter mais um tempo. E eu também me atraio muito por coisas que falam sobre tempo e espaço, né? Então, recomendadíssima série. E eu ia dividir esse vídeo e fazer 2, né? Falar um sobre essas coisas que eu já falei pra vocês. Mas eu acho que eu não vou dividir, não. Eu já vou falar mesmo. Porque em um dos arcos do Kevin, teve algo que me chamou muita atenção. O Kevin, pra vocês entenderem melhor, ele é o filho do meio. E o Randall é adotado. Ele é o filho do meio, né? Tipo, eles são trigêmeos, mas ele nasceu no meio, assim. E a Rebecca tava grávida de trigêmeos, ela perdeu um filho. E aí eles adotaram o Randall, né?
E. Ah, tem o William também, que é um bom personagem. Mas, enfim, hoje não vamos falar dos outros personagens, quem sabe um dia. E aí, a Kate, que é a mais nova, não sei se é o Randall ou a Kate, que é a mais nova, mas não sei se eles têm ordem de idade, mas eu sei que a Kate, ela é mais apegada com o pai e o Randall é mais apegado com a mãe. E o Kevin sempre fica no meio. E o Kevin é super bonitão e tal. E todo mundo acha que ele não tem problemas, né? A Kate tem questão com o corpo dela e tudo mais. E o Randall tem uma questão com ele ser adotado e com a perfeição. Ele precisa ser perfeito, com ansiedade, né? Então, essas são as dificuldades deles que me irritam muito. Mas, com relação ao Kevin, o Kevin é aquele cara, tipo, super de boa, sempre tá de boa com tudo que acontece. E ele carrega muito essa coisa de, tipo, nunca ter um espaço dentro da família, né? E você vê que ele vai saindo da superficialidade dele, do começo. Eu falo assim, que a Kate e o Randall vão só entrando mais no abismo deles. E o Kevin, você vê que ele vai crescendo, ele vai aprendendo, ele vai aceitando mais as coisas, né? Ele começa a série super superficial e aí ele vai entendendo mais os conflitos dele, ele passa no psicólogo, ele começa a se libertar mais, assim. Ele tem várias parceiras românticas e tal. E ele começa a entender mais essa questão. Ele tem muito uma questão de achar que ele não é bom o suficiente, porque ele é ator, né? Ele ia ter uma carreira diferente. Ele jogava futebol e ele ia ter uma carreira, só que aconteceu uma coisa específica, ele não conseguiu seguir essa carreira. Então ele tem muito essa questão de, tipo, não ser bom o suficiente e tal. E todo mundo achar que ele é bom o suficiente. E aí ele começa a entrar em algumas questões, assim, parecidas com o pai dele. E ele é uma pessoa que se questiona, né? Enfim, aí ele tem um arco que ele vai atrás do tio dele, ele sempre tá se importando com todo mundo. Só que o jeito dele se importar é diferente, né? O Randall sempre quer controlar tudo, ser o homem da família, e aí ele vai aprendendo a se posicionar e tudo mais. Tem coisas incríveis sobre o Kevin, né? Mas eu queria contar sobre um arco que me chamou muita atenção. Que foi uma vez que eles foram. Os três estavam com problemas, né? E eles foram numa casa que eles chamam de A Cabana, né? Que é um lugar que o Jack e a Rebecca compraram quando eles eram crianças, eles iam e tem memórias lá, né? E aí eles fizeram. Eu não vou lembrar o episódio, tá? O nome do episódio eu acho que é A Cabana, inclusive. Mas eu não vou lembrar o episódio certinho, qual temporada. Mas eles vão pra essa cabana pra tentar ficar bem com a vida, assim, né? Porque tá acontecendo várias coisas na vida dos três. E aí acontece que eles encontram uma cápsula do tempo, né? E aí, quando eles abrem essa cápsula do tempo, eles encontram coisas que eles colocaram, né? O Randall, ele encontra como é que fala? Uma peça de quebra-cabeça. Eu não vou lembrar de todos. O Kevin, acho que pôs. Eu não lembro o que eles colocaram, eu só lembro do Randall. E aí, eles encontram também um desenho e uma fita. O pai deles. Eu não vou contar porque é spoiler, mas assim, faz tempo que eles não veem o pai deles, né? Eles sentem muita saudade do pai deles. E eles encontram essa fita e esse desenho. E aí eles abrem e veem que o desenho era o desenho do futuro, né? Que o pai dele tava planejando ter uma empresa e tudo mais, só que acabou não dando certo. E esse desenho tá bem amassado e tal, mas tava lá na cápsula do tempo. E eles colocam a fita pra escutar e eles veem que é uma fita do pai deles, né? E aí a gente vai acompanhando nos outros tempos, não só com eles, a gente vai acompanhando essa história, a gente vê o Jack e a Rebecca juntos conversando sobre essa possibilidade deles abrirem uma empresa, né? E o Jack não se sente confiante, né? E a Rebecca sempre é essa pessoa que acredita nele, né? E aí o Jack tava desenhando sozinho, e aí ele tava pensando em colocar o desenho dentro dessa cápsula. Isso, e ele vai contando na fita, ele colocou a fita, né? E aí ele vê que a Rebeca vê, e ele pensa, nossa, que vergonha, não tá bom o suficiente. Aí ele amassa esse desenho e joga no lixo. E aí, quando eles vão guardar as coisas, ninguém vê, todo mundo guarda em segredo pra eles abrirem muito tempo depois. E aí o Jack fala na fita que ele acha que a Rebecca guardou o desenho dele, porque ele não viu mais no lixo. E então a Rebecca foi lá, pegou o desenho
e guardou na cápsula do tempo. E realmente é verdade, porque a gente vê o desenho, né, dentro da cápsula do tempo. E aí é muito fantástico isso, sabe? Porque o Jack, ele não conseguia enxergar o potencial dele, né? Então ele se jogou no lixo, ele jogou os sonhos dele no lixo, né? E aí a mulher dele olhou pra ele com misericórdia e tudo mais e com um olhar diferente de potencial, de amor e pegou e colocou o desenho, né? Porque pra ela o futuro era o Jack, né? Tipo, ela tava com o Jack. Então é muito bonito isso, assim, ela escolher lembrar, porque a caixa de memórias dele, né, esse lugar que eles estavam fazendo, colocando as coisas, cápsula do tempo, era algo que você queria lembrar daqui a muito tempo. E a Rebecca escolheu isso, né? E aí o Kevin se sente muito emocionado. O Randall e a Kate ficam mais emocionados por escutar o pai. E o Kevin fica mais emocionado com a história. E aí ele pega esse desenho todo amassado, desamassa e enxerga e se propõe a realizar aquilo, né? E eu acho fantástico esse movimento, porque tem muito a ver com a espiritualidade. Pra mim, aquilo mostrou muito Deus pra mim, sabe? O quanto que às vezes a gente se amassa e se joga fora e acha que a gente não tem mais valor, né? Ou então outras pessoas amassam a gente e jogam fora. Enfim, e aí Deus vai e recolhe a gente, né, do lixo, tira a gente do lixo e deixa a gente posicionado. E aí a vida permite, ou o próprio Deus mesmo, permite que alguém, ou Deus mesmo, vá lá depois de muito tempo, né? Às vezes você tem que passar um tempo na sua vida guardado nessa cápsula do tempo, né? Deus tirou do lixo e desamassou, mas não ficou igual, né? Mas teve que passar um tempo para que um Kevin da vida, ou o próprio Deus, né, para que olhasse para aquele desenho e visse como oportuno, né? E esse episódio termina com o Kevin mostrando o Kevin no futuro, colocando esse desenho num porta-retrato, né? E colando ele na parede e dentro dessa casa feita, né? E é muito lindo isso, assim, porque como que algo amassado, algo que a gente não vê importância, um sonho que às vezes está frustrado, se a gente tem uma pessoa, Jesus ou não, que olha e fala, não, mano, eu acredito nesse sonho, você não acredita, mas eu acredito, a gente vai longe. Pode ser que esse olhar seja o primeiro passo para que o sonho se realize, né? E não, não bastasse isso, o Kevin também vai atrás, começa a ir atrás do pai dele. Ouvir isso desperta o Kevin a pesquisar coisas sobre a história do pai dele, porque ele percebe que ele não conhecia o pai dele, né? E isso desemboca em uma outra jornada, em um outro arco muito lindo do Kevin, com uma pessoa que ele encontra da história do pai dele e que vai se aprofundar mais, né? E é muito legal ver as frustrações do Kevin e, tipo, essa questão de achar que chegou num lugar e é o fim, né? E, na verdade, aquele lugar, né? Aquela coisa, aquela viagem que ele vai fazer depois, ou aquele desenho, na verdade, é só o primeiro passo, né? Isso, pra mim, tipo, eu acho que me tocou muito, porque esse ano é um ano que eu tô me surpreendendo muito, sabe? Eu tive um aniversário uma vez, acho que foi em 2019, que 15 para meia-noite eu tava deitadinha, pronta pra dormir. Meus vizinhos começaram a soltar fogos de artifício. Eu amo fogos de artifício, né? E, e aí eu fiquei muito surpresa, porque eu tinha dado meu aniversário como terminado, né? Eu tava indo dormir. E aí Deus foi lá e me presenteou, o universo me presenteou com algo que eu amava tanto, dizendo: olha, você tá dando coisas terminadas quando não estão terminadas, né? Você não tá tendo paciência de provar o melhor que tá por vir, né? E ano passado aconteceu também, aconteceram várias, sempre acontece isso na minha vida, porque eu ainda não aprendi isso. Mas, por exemplo, ano passado também aconteceu, era final do ano, era 19 de dezembro, alguma coisa assim. E uma das minhas metas do ano era ter um bichinho de estimação. E eu não mostrei pra vocês, depois eu faço um videozinho pra vocês. Mas.
E eu não tinha cumprido a meta, era 19 de dezembro, eu já tinha feito as novas metas do próximo ano e já tinha colocado ter um bichinho de estimação, porque era uma meta que eu ainda queria e que eu não tinha realizado. E aí eu ganhei um bichinho de estimação, eu ganhei uma cachorrinha no dia 19 de dezembro, sabe? E aí eu tive que tirar da minha lista de 2021. Então também me surpreendeu muito. Então eu acho que me tocou muito esse episódio do Kevin, porque ele também tinha isso na vida dele, sabe? E ele também é uma. Eu acho que eu me identifico muito com ele, porque ele também é uma pessoa que não se acha tão incrível quanto as pessoas acham que ele é incrível, né? E quando ele começa a tomar posse de quem ele é, a entender melhor quem ele é e se olhar, né, de um jeito diferente, ele começa a potencializar a vida das outras pessoas, né? Ele começa a atingir essa pessoa que ele encontrou nessa jornada, ele começa a entender melhor como ele se sente nos relacionamentos deles, começa a se posicionar na família dele e ele começa a crescer, crescer de um jeito que é surreal, assim. Enquanto os irmãos estão se afundando, ele tá crescendo, porque ele tá olhando pra ele, pras limitações. Ele não perde tempo se comparando, ele perde tempo gastando tempo com ele mesmo, sabe? Porque ele entende que se ele se mudar, se ele cuidar dele mesmo, ele vai conseguir amparar os outros, né? Enfim, é muito top. E é isso, estou esperando que. Estou esperando sair a nova temporada. Quer dizer, já saiu metade, mas não tá disponível no Amazon ainda. A gente espera, né? Isso aí, gente. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe seu curtir, deixe seu comentário, que eu vou fazer mais. Espero que eu esteja por aqui mais tempo. Eu quero trazer mais vídeos aleatórios com coisas que eu penso, não só apenas de espiritualidade ou com roteiro. Enfim, o que vier na minha cabeça. Beleza, gente? A gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado por você ter assistido até aqui.